Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 8, intitulado O Desastre de Acelino. E ele que está contando o que aconteceu na sua encarnação, analisando, o que aconteceu. E nessa análise, no programa passado, nós conversávamos sobre o que ele disse, do que fixou o seu ponto de vista se agarrando aos interesses inferiores, começando a cobrar. Ele justificando essa cobrança, que se todo mundo cobra, se o pastor, isso foi em programas mais anteriores, se o pastor cobra, o padre cobra, todas as religiões, por que eu não posso cobrar? O médico cobra. O médico cobra e tal. E ele fala isso, nós comentamos sobre isso, sobre essa questão que, apesar da decisão dele, os amigos espirituais o aconselhavam ao melhor caminho. Falamos sobre essa influência dos bons espíritos, os anjos guardiões, os nossos amigos espirituais tentando sempre nos ajudar, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Comentamos sobre isso, que prevalece muito o nosso interesse pessoal, quando ele fala que fixou o ponto de vista dele sobre aquilo. E falamos sobre a questão 895 do Livro dos Espíritos e também o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que, no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam a Allan Kardec sobre a questão do interesse pessoal que prevalece em nós por causa do nosso ainda egoísmo. E o Evangelho, no capítulo 26, em que Allan Kardec coloca os dizeres de Jesus: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, Isso. E foi isso que comentamos. E tem um interesse muito interessante, que ele fala que arbitrou os preços, dando um desconto para os pobres. É muito interessante como a gente... anestesiar a consciência. Nós anestesiamos a nossa consciência. Lembrando sempre que a gente está analisando aqui o comportamento dele, mas temos que nos colocar na situação, porque é o nosso comportamento, muitas vezes, o nosso comportamento diário. É bem parecido. Bem parecido, mesmo aqueles que não têm mediunidade de tarefa. Não é porque o médium não é todo mundo. E aí vamos começar ainda desse parágrafo, que é o parágrafo Debalde. 20º, lá no meio dele, Tereza? Interesse enorme, Pode repetir. Não, no meio não, mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui que eu vou me achar. Interesse enorme. Foi grande número de famílias abastadas. Não, Tereza. Isso a gente já leu. As lições de espiritualidade. Isso, daqui em diante. É o finalzinho do... Isso, depois que ele comentou que as famílias ricas iam ao consultório dele, habitualmente. E ele se sim, faltou um comentário. Ele se torna um guru, como a Tereza comentou, ele se tornou um guru das famílias abastadas, é claro, Isso a gente vê muito, Vê muito. Então, na medida que ele vai... a mediunidade, ele tem. Ele veio com ela, é orgânica, ela tem que se expressar no corpo, ele tem as células próprias para isso. Agora, o comportamento dele é moral, o livre-arbítrio dele. E a gente vê isso também, interessante, lembrei agora, no livro 50 anos depois, e no há 2000 anos também, mas nos 50 anos depois é muito bem característico quando duas mulheres vão procurar uma pitonisa, lá uma médium, e ela é médium realmente. E essas pessoas querem prejudicar a família da Célia. O pai e a mãe, principalmente o pai e a mãe. E aí, quando elas falam o que elas querem e botam a bolsa de dinheiro, e a médium fala assim, olha, lá, aí ela se concentra, joga lá um negócio lá não sei o nome daquilo, a fogueirinha que ela tem lá, Aquilo é um hábito, não precisava daquilo para chamar a atenção, mas ela se concentra e ela parece que em desdobramento,
pelo pensamento, ela vai lá na casa da Célia e volta. Ela fala assim, olha, a gente vai, mais ou menos assim, a gente vai fazer o trabalho, mas lá tem um anjo. Vocês querem? Vocês querem? Pode ser que não surta, né? Ela é esse guru de família abastada. E ela, tanto que ela fala, várias famílias vêm aqui. E só vem quem pode pagar. É isso. Então vamos continuar daí. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Ele criou uma dependência emocional para aqueles consulentes. Então, na realidade, ele se tornou um babá, né? E queria que os espíritos o acompanhassem, mas os bons, eles querem o nosso bem. Eles não vieram para fazer as tarefas que nos cabem. É aquela mãe que vai fazer o dever de casa do filho, da escola. O que o filho vai aprender? Nada, porque quem vai fazer é ela, o trabalho. Minha mãe gostava de fazer isso com a gente. Mas não é uma coisa certa, não é? Eu sei que realmente dá trabalho, não é? Você parar um tempo do teu dia para dar explicações, né, das tarefas escolares, mas é necessário que você dê uma explicação, mas não faça. Então ele acabou criando essa dependência emocional muito grande e se tornou um babá. Se tornou um babá dos consulentes. Então, os bons espíritos o que fazem? Se afastam, né, e deixam a pessoa seguir o seu caminho, porque a gente já entendeu que o livre-arbítrio é um dom divino dado a todas as criaturas e a gente precisa aprender a exercê-lo. E é assim, errando, que a gente vai aprendendo quais as escolhas corretas a serem feitas. Mas na hora, né, da ajuda, quando realmente, vamos dizer assim, o jogo da mediunidade termina, eles estão ali para ajudar novamente, poder, como a gente viu aqui, o Acelino, ele conta que após a desencarnação ele ficou 11 anos... eu acho que ele ainda vai dizer, ele ainda vai falar sobre isso, que ele ficou 11 anos, né? Ou ele já falou, eu não lembro. Não. 11 anos no mundo espiritual inferior, sendo atacado por esses mesmos consulentes que morreram antes que ele vai falar isso aqui. Ele vai falar mais adiante. Ele vai falar. Então vamos continuar. Porque ele fala, interessante, é bom a gente observar. A gente vai continuar agora, porque ele fala, lições de espiritualidade superior, confraternização amiga, serviço redentor do Evangelho e preleções dos emissários divinos. Vamos lá, mais adiante um pouquinho. Ficar à distância. Aí ele continua, não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas. Ele já estava envolvido com crime, né? Ele já, infelizmente, o Acelino, coitado, ele já estava envolvido em coisas ilícitas. Aí imagine a companhia espiritual. Que espírito assessorava ele? Não tem como. Os bons se afastaram e ele ficou na companhia, porque no caso dele a faculdade não foi interrompida, né? Ele simplesmente trocou de inspiradores, vamos dizer assim. Ele preferiu seguir por outro caminho. Agora, interessante, a gente continuando, as lições, quando ele fala das lições de espiritualidade, confraternização e serviço redentor do Evangelho, e ele continua, escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, tudo isso é o bom. A gente pode analisar esses detalhes que ele falou, de virtudes, numa casa espírita, ou numa igreja, ou numa congregação que vise estudar os ensinamentos de Jesus, porque é o ideal do ambiente. Olha, lição de espiritualidade superior, nós temos. Basta ler, porque é o tempo todo aqui, só obra básica, né, o Pentateuco, as obras básicas, a Revista Espírita, as obras subsidiárias, sérias, por exemplo, do Chico são mais de 400 obras, são todas lições de espiritualidade superior.
A partir da análise das lições de espiritualidade superior, a gente tem a obrigação de tentar uma confraternização amiga, porque é isso que os espíritos pedem para nós o tempo todo. E confraternizar amigavelmente com as pessoas é ter indulgência, é o exercício da caridade. O que é a caridade? Benevolência, indulgência e perdão, que os espíritos informaram a nós e a Allan Kardec. Ser benevolente, ser indulgência e perdoar. Então, tolerar, pelo menos começar a tolerar os defeitos alheios, a confraternização amiga. E a partir daí o serviço redentor do Evangelho. Para que a gente faça o serviço redentor do Evangelho, é necessário que nós estudemos o Evangelho, para ver como é que ele quer que a gente faça, está escrito. E preleção dos emissários divinos. Quer dizer, preleção dos emissários divinos é pegar alguém que fale, que tenha pessoas que conseguem falar melhor. Pegar uma análise dos espíritos superiores, que são emissários divinos, por exemplo, o próprio Allan Kardec, o Emmanuel e outros mais, e analisar, fazer uma preleção em cima disso. A Joana. A Joana de Ângeles, nossa senhora, que maravilha, a Joana de Ângeles. Então, a partir daí, a gente vai ter uma escola de virtude, de amor fraternal, edificação superior. Tudo que ele está falando aqui é o que nós teríamos que ter, por exemplo, na casa espírita, que muito bem instruído, e um livro sensacional chamado Educandário de Luz. Temos um capítulo 21, Missão do Templo Espírita, que o Emmanuel fala para a gente meditar em cima disso. Tudo aquilo que ele está falando aqui. É difícil? Porque nós sempre vamos achar que o outro está sempre mais errado no nosso convívio. E muitas vezes somos nós, esquecemos do nosso erro. Então, isso que ele está dizendo aqui é muito bom a gente analisar. Aí vamos continuar. Paramos lá na frente, vamos continuar mais um pouco, né? Paramos em criminosos, né? Isso. Caprichos apaixonados. Não. Mas é melhor voltar. Não mais a escola da virtude. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas. Os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade. Porque se você cobra, né, e se a pessoa paga, pode ir lá quem quiser. Ele já não tem mais como fazer uma seleção dos clientes, né? Porque ele está cobrando, então cada um fala o que quiser. Porque eu não sei quem contou esse caso, acho que foi a Miranda que contou uma vez lá no centro, que chegaram, o Paulo Renato, não lembro, chegaram para o doutor Bezerra, um rapaz, ele era casado e ele encontrou uma outra pessoa e queria pedir a doutor Bezerra para desencarnar a esposa, para deixá-la vir como filha. Agora, né, imagina, o doutor Bezerra é assassino, né? Falou pro Divaldo, nunca vi alguém me pedir para matar alguém. Então, imagina, né? Aí o doutor Bezerra logo disse para ele, não, é melhor então eu levo você, né? O certo seria isso, eu levo você e pronto, acaba o problema. Mas aí ninguém quer. Ele está falando aqui dele, que tinha o conhecimento. É claro que tem pessoas que, na sua ignorância de ignorar o fato, de não ter tido oportunidade do estudo, do esclarecimento, pode ter comportamentos assim, achar que está certo. A gente estava ouvindo ontem um trecho do programa Pinga Fogo, em que o Chico participou na extinta TV Tupi. Muito interessante. Tem no YouTube, né, na internet, tem completo o Pinga Fogo. Foram 2 programas de horas. E num trecho ali, o Chico conta que o pai dele queria que ele pegasse algum dinheiro dos livros, e insistia nisso, porque todo mundo passando necessidade mesmo, gente. A comida era contada. E o livro vendendo e vendendo. E o Chico, pai, mas os livros não são meus, são dos espíritos e tal, explicando o pai. E o pai foi entendendo, a vida foi passando. E o pai já doentinho, veio e falou, meu filho, quando eu morrer, vamos fazer assim, quando eu morrer, e lá, o pai do Chico vendia bilhete de loteria. Federal. E aí, ele falava assim, quando eu morrer, já que a gente não tirou a sorte grande aqui, quando eu morrer de lá, eu vou
conforme vocês falam aí, eu vou intuir, vou dizer para você onde é que na roleta, onde é que cai o número certo. Todo mês de julho e dezembro eu vou mexer nas bolinhas Isso aí, fala. Eu vou mexer nas bolinhas e vai cair no número certo, para ver, para você melhorar de vida, meu filho. Quer dizer, na ignorância dele, ele achava que estava certo, ia fazer um bem pro filho, e o Chico brincou no final do programa, tá lá, né? Eu sempre jogo, eu vou jogar. Agora eu sempre jogo. Claro que não é assim, mas claro que não é, mas eu sempre jogo. Então, intuindo ele quer dizer, na ignorância dele, ele sabe que estava certo. Isso é uma coisa. Está errado, mas aí ele vai ser cobrado por isso, aí entra as atenuantes, né? Porque ele não tinha oportunidade de estudar, talvez ele não tenha sabido ler, não tenha essa informação, mas ele tinha as limitações dele, o que não é o caso do nosso amigo aqui, e nem o nosso. Então é nisso que a gente tem que observar, né? Então mais um pouquinho. Transformar-se... em suas experiências menos dignas. Faltou esse pedacinho. Você não terminou. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Eu estava, quando li sobre isso, eu lembrei no mesmo instante, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, Associação. É muito interessante esse capítulo, todos devemos lê-lo sempre, não é só uma vez não. Ele começa dizendo assim, Associação, capítulo 8, livro Pensamento e Vida. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Então ele começou a cobrar e a atender qualquer tipo de pessoa, até para cometer crimes. Ele começou a se associar a espíritos que pensavam do mesmo jeito. E aí tem mais um pouquinho desse capítulo que é muito interessante. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamo-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam, pensando, conversando ou trabalhando. A força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou desencarnadas que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. E ele vai relatar daqui a pouco para nós todo o resultado desse tipo de associação que ele fez, tanto com os encarnados, não é? Criminosos e também pessoas, né, de comportamento provavelmente muito desequilibrado, e a associação que por conta disso ele fez com os desencarnados, que como a gente comentou, os bons espíritos se afastam, não nos abandonam, mas se afastam, mas com certeza na hora que a gente cai bem fundo, eles estão ali para nos sustentar. Isso também é certo. Isso que a Teresa colocou do livro Pensamento e Vida, no dizer do Emmanuel, tem aqui também no livro Nos Domínios da Mediunidade. É um livro muito interessante. Depois do livro dos médiuns, na minha opinião, claro, o livro dos médiuns é a base para a gente estudar o que é a mediunidade, né?
Mas esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é muito interessante, muito fundamental para que a gente entenda mais um pouquinho, porque eles é o ensinamento do Livro dos Médiuns colocado do caso, de algumas reuniões em casas espíritas, analisando não só a casa espírita, mas o comportamento do dia a dia de pessoas que não têm mediunidade de tarefa, mas que, como todos somos médiuns, no dizer de Allan Kardec, nesse sentido que todos estamos rodeados de espíritos tentando nos intuir, como na questão do pensamento, como a Teresa leu. E o Aulus, que é o guia aqui espiritual da história, ele fala isso mesmo. Olha, ele fala o que o Emmanuel diz, em outras palavras. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Quer dizer, nós também influenciamos os espíritos. Na pergunta 459, os espíritos responderam a Allan Kardec, quando ele pergunta se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, eles dizem que muito mais que a gente imagina, que influem a tal ponto que, ordinariamente, quer dizer, normalmente, eles nos dirigem. Só que aí a gente tem que aumentar aí o raciocínio, dizendo para nós que nós também influenciamos o pensamento deles, conforme o Hilário está dizendo aqui. Ele diz, continua assim. O Aulus. Desculpa, o Aulus. Daí concluímos, o Hilário é que perguntou, que estava junto com o André Luiz. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, etc., né? E que consistem em meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Por quê? Nesse comportamento nosso, a gente vai influenciar os espíritos que nos querem mal. Porque a gente tem que abranger o raciocínio de que nós estamos cercados de espíritos não só que tentam nos ajudar, mas que tentam também nos prejudicar. E a única maneira deles pararem de nos prejudicar é a gente começar a mudar o nosso comportamento através, primeiro, do pensamento. Porque eles não vão encontrar, eles vão insistir sempre, porque nós temos aqueles que não nos perdoaram o comportamento do passado. É bom a gente observar que os espíritos dizem, a Joana diz isso muito para o Divaldo, e ele relata em algumas palestras, de que nós temos, quando a gente se resolve no trabalho do bem, nós temos 3 tipos de inimigos, ganhamos 3 tipos de inimigos. O nosso do passado, que não quer que a gente melhore. Então, no trabalho do bem, não quer. Ele continua nos odiando, querendo mal. Por algum mal que nós fizemos a ele, não somos vítimas. Primeiro é esse. O inimigo de quem a gente ajuda, porque não querem que a pessoa se melhore, porque o melhor benefício que a gente dá a alguém é o esclarecimento para ela da vida. E aí o espírito que não está querendo o mal dela não vai gostar. E o terceiro, que é o maior, é o inimigo da causa do bem. A Terra está se transformando, a nossa casa está de reforma, vai ser uma casa mais bonita, mais bem habitada, e espíritos em massa inferiores estão tendo as suas últimas oportunidades, né, de estarem aqui e se melhorarem um pouco mais. Daí a gente está vendo tanta turbulência. Então o inimigo da causa do bem é o maior. Toda vez que a gente se propõe a esclarecer e tal, a gente arruma esses inimigos. Vi daqui a Rádio Rio de Janeiro, tanta dificuldade que ela passa, não é? Com certeza, não é à toa. E estamos terminando mais um programa, né? O tempo está acabando, né? Não dá pra gente... Não dá pra gente continuar. Né? No próximo programa a gente... Lembrando que a gente não está lendo propriamente só, está estudando, né? Isso, lógico. Né? Então, agradecemos a todos a companhia, a paciência de nos ouvir. Hoje nós estudamos o capítulo 8 do livro Nosso Lar, O Desastre de Acelino. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.